abordando um sintoma na hematologia. O que a gente precisa estudar? O sistema hematológico e sua entrevista, como reconhecer o sintoma guia, os principais sinais clínicos, como reconhecer as principais alterações no hemograma das doenças hematológicas. É importante a gente lembrar que a hematologia estuda principalmente os elementos figurados do sangue, então os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. Também estuda a produção desses elementos e os órgãos onde eles são produzidos, que são os órgãos hematopoéticos, como a medula óssea, o baço e o linfonodo. Quais seriam os principais fatores que vão influenciar a função do sistema hematológico? A gente tem que lembrar que as doenças gastroenterológicas, imunológicas, endócrinas, nefrológicas, cardiológicas, ginecológicas e geriátricas, elas podem ter manifestações hematológicas. Então, por esse motivo, os principais fatores que vão influenciar o sistema hematológico são a idade, as doenças e condições associadas, como, por exemplo, uma função hematológica anormal, vinda de um defeito congênito ou genético, então são as anemias como a anemia falciforme, cirurgia, radiação ou alguns tratamentos de câncer, trauma, tumores, infecções, destruição autoimune, medicações, são fatores que influenciam o desenvolvimento dessas doenças, sem falar dos fatores ambientais. E qual seria a principal característica da entrevista hematológica? Sempre é muito importante avaliar com esse paciente o tempo de instalação, há quanto tempo ele está doente, se ele tem alguma manifestação de síndrome consumptiva, se ele perdeu acima de 4,5 kg, 5% do peso corporal em 6 a 12 meses, de forma involuntária. Se ele tem um histórico familiar, então as famílias com talassemia, anemia falciforme, se eu tenho quadros de trombose na família, ou se eu descobri essa doença através de um achado laboratorial. Então, o que é importante avaliar nesse paciente e no nosso paciente que vem por outras queixas? Na revisão de sistema, é principalmente necessário avaliar se esse paciente tem adinamia, cansaço, fraqueza, presença de taquicardia, numa anemia por baixo débito, você faz uma taquicardia. Se ele tem alteração de memória, concentração, sonolência, por exemplo, numa anemia severa. Se ele apresenta colúria e icterícia, precisa ser lembrado aqui as anemias hemolíticas. Síndrome dispéptica, melena, enterorragia são sinais e sintomas que os pacientes apresentam e que podem levar a uma anemia ferropriva. Um ciclo menstrual intenso, uma hipermenorreia, a frequência desse ciclo menstrual deve ser avaliado na entrevista. Alteração ou desvio do apetite nas hemorragias crônicas, unhas quebradiças, alteração de cabelo, fazendo queda de cabelo, alopécia, presença de doenças imunológicas como a artrite reumatoide, o lúpus, que podem cursar com anemia associada, presença de sangramento gengival, nasal, urinário, febre, padrão alimentar, porque muitas vezes uma anemia ferropriva está associada a um hábito alimentar, o paciente é vegano, vegetariano, algum uso de medicação que pode levar ao aparecimento de uma anemia, por desabsorção de vitamina B12, por alteração de ácido fólico. Então, são situações que a revisão de sistema num paciente hematológico, ela é muito elucidadora. E muitas vezes, a queixa desse paciente que chega para consulta é apenas um histórico de cansaço. Um cansaço, uma sonolência, e nesse tipo de situação é muito importante a gente fazer a revisão de sistemas, porque muitas vezes a gente chama a atenção para alguma alteração hematológica que não estava sendo avaliada.
qual a nossa principal ferramenta de diagnóstico? Sem dúvida, o hemograma. O hemograma, grosseiramente, a gente pode dividi-lo em a parte vermelha é o eritograma, onde a gente avalia a presença ou não de anemia. O leucograma, que eu vou avaliar a questão da defesa, a diferenciação das células, presença de células jovens na circulação. E a parte da coagulação, que eu vou avaliar plaquetas. O que a gente precisa ficar atento? Para avaliar se esse paciente tem anemia, o que eu devo considerar? Então, é muito importante a gente ficar de olho na questão da hemoglobina. Então, alguns parâmetros rápidos de avaliação de hemograma. A hemoglobina, o hematócrito ou volume globular, o VCM, volume corpuscular médio, já me indicam e me dão sinais de que anemia e que tipo de doença que eu vou procurar nesse paciente. No leucograma, eu preciso avaliar o número total de leucócitos. Se esse paciente tem uma leucopenia, ou ele tem uma leucocitose, ou se ele tem células jovens aqui junto das células brancas. Se ele tem algum blasto, se ele tem metamielose, o que está acontecendo? Se essa medula está sendo chamada a produção precoce, se essas células nem passaram por maturação e já estão presentes nessa circulação. Plaquetas. Plaquetas, elas podem estar reduzidas, aumentadas, sequestradas. Então, o hemograma, ele indiretamente, ele é para nós uma foto da nossa medula óssea e ajuda muito no diagnóstico das doenças hematológicas. Por que ele é tão importante? Porque ele vai me ajudar a caracterizar, por exemplo, as anemias. Então, por exemplo, eu posso ter anemia por falta de produção, que são as hiporregenerativas, por excesso de destruição, que são as anemias hemolíticas, ou eu posso ter anemia por perda sanguínea. Então, o que eu preciso ficar de olho? Geralmente, a gente precisa olhar nas anemias a quantidade dos reticulócitos. Os reticulócitos, eles indiretamente, eles me mostram a saúde da medula óssea. Se eu tenho uma anemia que o número de reticulócitos continua sendo produzido, está aumentado, isso significa que a minha medula ela está ativa, que eu não estou na frente de uma medula por falta de produção, eu não estou numa medula que tem uma aplasia, por exemplo, uma insuficiência medular, uma doença de fibrose medular, que está acontecendo alguma coisa muito grave. Se eu tenho, por exemplo, um índice de reticulócitos que eu calculo através da contagem de reticulócitos vezes o volume globular divididos por 40, então esse número pode ser acima, maior ou igual a 2, ela me mostra uma medula óssea hiperproliferativa, quer dizer, a medula está tentando recuperar a anemia que está presente nesse paciente. E quando que isso acontece? Por exemplo, na anemia por hemorragia, essa medula óssea vai tentar compensar o quadro. Vai depender, claro, se é uma hemorragia aguda, não dá tempo ainda do organismo tentar compensar, mas é um paciente que cronicamente vem perdendo sangue, por exemplo, por uma doença intestinal, uma neoplasia intestinal, muitas vezes esse paciente ele vai ter um número de reticulócitos altos e é uma anemia crônica hemorrágica, mas que está compensada por causa do tempo de evolução. Por exemplo, anemia com reticulócitos alto, a anemia hemolítica, porque ela tem uma destruição ou por alteração de hemoglobina ou por fator autoimune, eu posso ter uma anemia hemolítica e ela vai fazer um índice de reticulócitos aumentado também, porque a medula vai tentar compensar esse quadro anêmico. Eu posso ter também uma anemia hipoproliferativa, então eu vou ter um número de reticulócitos baixo, porque falta matriz para essa medula óssea produzir as células vermelhas. Então, um déficit nutricional ou por carência de ferro, ela pode levar um número de reticulócitos menores, uma anemia crônica e um déficit nutricional nessa medula óssea. Ou porque por algum motivo eu não tenho uma absorção adequada a nível intestinal desse ferro.
Por exemplo, nas cirurgias bariátricas, muitas vezes os pacientes precisam fazer reposição endovenosa. É uma anemia hiperproliferativa. Meu número de reticulócitos, meu índice de reticulócitos não vai estar tão aumentado, porque eu não tenho substrato para produção. E vejam, a gente só está vendo, na verdade, a contagem de reticulócitos num paciente com anemia. Já temos todos esses dados. Qual seria a principal causa de anemia no nosso meio? Sangramento, hemólise, doença crônica, déficit de ferro. O que seria essa causa? Quando é avaliado, a gente vê que 29% dos pacientes com anemia, eles vão ter uma deficiência de ferro, ou por falta ou carência nutricional, ou por falta de absorção adequada. 27,5% desses pacientes são pacientes com doença crônica que levam a um quadro de anemia. A hemólise em 17,5% é uma das causas, e sangramento agudo em 17,5% também. Então, o que é importante a gente, como clínico, avaliar? O que é um paciente anêmico? Um paciente anêmico é aquele que vai ter, por definição, uma hemoglobina, que você encontra na parte do eritograma do teu hemograma, menor que 13 em homens e menor que 12 em mulheres. Existem índices específicos para crianças e recém-nascidos, mas, no geral, é uma definição pela Organização Mundial da Saúde que ela considera esses parâmetros. O que eu preciso, além de avaliar se a hemoglobina está nesses níveis, o que eu preciso avaliar? Eu preciso avaliar o volume corpuscular médio dessa célula para caracterizar essa anemia como uma anemia normocítica, quer dizer, o tamanho normal, microcítica, um tamanho menor, que é um VCM menor que 80, a macrocítica com um VCM acima de 95. Então, se eu tenho uma hemoglobina baixa, um paciente com anemia, e eu vejo que o meu VCM é acima de 95, eu vou pensar nas doenças macrocíticas, que são desde a deficiência de vitamina B12, folatos, mielodisplasia, o álcool fazendo uma deficiência de absorção de B12, o hipotireoidismo, que são as causas mais comuns de macrocitose. Quando eu encontro uma hemoglobina baixa, um hematócrito baixo e uma célula com um VCM baixo, menor que 80, eu preciso pensar nas anemias por deficiência de ferro, nas anemias de doença crônica, na talassemia, ou doença no Mediterrâneo, anemia do Mediterrâneo, na ciruloblástica, na anemia por metais pesados. As anemias normocíticas, geralmente elas estão relacionadas à doença crônica, como a insuficiência renal crônica, ao hipotireoidismo, a uma aplasia de medula. Então, a gente sempre precisa ficar de olho. São dois dados, então, hemoglobina e tamanho dessa célula, dessa hemácia. E a clínica, ela pode me ajudar nesse diagnóstico sem eu ainda ver esse hemograma desse paciente? Sem dúvida. Então, o que a gente precisa primeiro considerar? Se esse paciente é uma anemia crônica ou uma anemia aguda. Claro que a clínica do agudo e pela diminuição de volume circulante é muito mais dramática do que um paciente com anemia crônica. O paciente com anemia crônica, ele consegue compensar a nível cardíaco, ele já está há mais tempo doente. Então, os sinais, elas são mais... A clínica não sinal tem bastante, mas a clínica que leva esse paciente à consulta já não é tão intensa como uma anemia aguda. Então, você tem que sempre considerar na frente de um paciente anêmico a idade dele. Por exemplo, um paciente idoso com uma anemia, você tem que avaliar se ele não tem uma neoplasia associada, se é só carencial, aquela anemia ferropriva no idoso masculino, ou tem alguma neoplasia de intestino ali com ele, né? Então, a idade, o sexo é importante porque, por exemplo, o ciclo menstrual é uma das situações que, quando você tem uma hipermetrorragia, quando você tem ciclos curtos, você pode fazer uma anemia ferropriva.
avaliar também e lembrar da anemia naquele paciente com adinamia, com cansaço fácil, paciente com taquicardia, aquele paciente pálido que tem uma palidez de pele, de esclera. Quando você encontra um baço aumentado, você tem que pensar, dependendo da idade que você está avaliando esse paciente, se esse paciente não tem uma talassemia congênita, uma doença oncohematológica, as leucemias crônicas, elas gostam de aumentar baço, fazer esplenomegalia. Sempre que você observar icterícia e colúria, pensar na anemia hemolítica. Quando você tem transtornos congênitos ou enzimáticos do glóbulo vermelho, por exemplo, na deficiência de glicose 6-fosfato, além da anemia, você vai observar nesse paciente dor muscular, articular e abdominal. Então, é um sinal de alerta para o clínico, é uma anemia um pouco diferente, né, que você pode ter nessa situação. E também em outras, como a deficiência da piruvato quinase, da fosfodesidrogenase, ou mesmo a hemoglobinuria paroxística noturna, né, se você tem um paciente com anemia e com colúria. Nas anemias hemolíticas, a característica principal é a presença da icterícia. Ela pode ser discreta, mas também é importante a gente lembrar que essa destruição excessiva de hemácias, ela é acompanhada geralmente por uma resposta medular. Então, por algum motivo, eu estou fazendo uma destruição dos meus glóbulos vermelhos, a minha medula, ela tenta compensar. Então, ela aumenta muito o nível de reticulócitos, são células jovens tentando compensar essa destruição precoce da nossa hemácia. E a gente precisa pedir também, nessa avaliação desse paciente, a dosagem da bilirrubina indireta, que geralmente está aumentada. Então, assim, eu posso ter um histórico familiar de uma anemia talassêmica, por exemplo, que faz uma anemia hemolítica. Eu preciso avaliar também a morfologia dessas hemácias, porque eu posso ter, por exemplo, uma anemia falciforme, que também faz a questão da icterícia. Algumas vezes é visível. Então, por exemplo, uma crise de hemólise intravascular por um quadro séptico, por uso de medicamentos, alguma coisa, eu posso tanto ver a urina quanto o plasma com esse excesso da hemoglobina, né? Então, a gente acaba vendo essa alteração de cor. Em relação às doenças hemorrágicas, o nosso principal indício é avaliar o número de plaquetas. Então, aqui eu posso ter duas situações, até três situações que eu preciso arremeter na minha avaliação clínica quando eu estou com um paciente com uma doença hemorrágica. Elas podem ser congênitas ou adquiridas, mas é importante a gente avaliar. Se esse paciente tem um defeito plaquetário vascular, por exemplo, uma púrpura autoimune, em que vai variar muito o número de plaquetas para menos, né? Então, o normal da plaqueta é de 150 mil a 450 mil. Nas púrpuras, a gente chega a fazer 80 mil e eu vou ter todo o quadro associado da clínica desse paciente. Ou se eu tenho um defeito de coagulação, então aqui entram as hemofilias, a doença de von Willebrand, uso inadequado de anticoagulantes, a coagulação intravascular disseminada. Mas é importante ficar atento que algumas vitaminas têm interferência direta na cascata de coagulação. A vitamina K, por exemplo, ela atua como um cofator para carboxilação de resíduos específicos do ácido glutâmico, para formar o ácido gama-carboxoglutâmico, que é presente nos fatores de coagulação no 2, no 7, no 9, no 10. Então, a vitamina K é uma das vitaminas que pode interferir a questão da coagulação. A vitamina C no escorbuto, que pode fazer sangramento gengival, pode fazer petequias. Então, é importante lembrar, meu paciente está tendo uma hemorragia, o que está acontecendo? É um distúrbio plaquetário? É um distúrbio de coagulação? Ou eu tenho uma alteração na questão de absorção, alimentação, algum bloqueio medicamentoso que está acontecendo nesse ciclo dessas vitaminas? E sempre a gente avalia se esse defeito é plaquetário ou vascular, então eu vou ter distúrbios de hemostasia primária
petequias, né, que são lesões avermelhadas menores que 2 milímetros, que não desaparece a vidropressão, né, então a púrpura acima de 3 milímetros, as equimoses, às vezes podem se manifestar como sangramentos nasais, gengivais, bucais e urinários. Mas eu também tenho os distúrbios de secundários das doenças hemorrágicas. Hemostasia secundária que está comprometida, que são os defeitos da coagulação. Ali eu vou ter os hematomas, as equimoses, os sangramentos musculares, geralmente são de maior volume, são pacientes mais comprometidos por esses sangramentos. Então a gente tem que sempre ficar atento. Púrpura, petequia, provavelmente eu vou estar aqui num distúrbio plaquetário vascular. Já equimoses grandes, hematomas, sangramentos musculares, eu tenho e sou obrigada a pensar em defeitos de coagulação. Também a gente faz parte desse estudo das plaquetas, as doenças trombóticas, né? A trombofilia é a capacidade, a tendência do indivíduo ter de desenvolver tromboses, que podem ser venosas ou arteriais, adquiridas ou congênitas, né? Então aqui entram vários fatores. O Covid-19 é um dos fatores que está relacionado às doenças trombóticas, o diabetes, o tabagismo, a infecção, a erisipela, a hipertensão arterial, a estase vascular prolongada em membros inferiores, pacientes com neoplasia, eles têm mais chance de fazer doenças trombóticas e entra dentro desse estudo da hematologia. Geralmente o quadro clínico das doenças trombóticas é extremamente heterogêneo. Lembrar que na hematologia os linfomas, eles têm uma atenção especial nas doenças linfoproliferativas. E qual é a principal característica? A regra, geralmente eu tenho um envolvimento linfonodal indolor, insensível à palpação, firme, elástico e não aderido a planos profundos, atingindo região cervical, axilar e linfonodos peritrocleares. Esplenomegalia, fique atento, linfonodos, esplenomegalias, associados a febre intermitente, né? Que você pode apresentar períodos de febre de 38 graus não explicada em 6 meses, com sudorese noturna, perda de peso, mais de 10% em 6 meses, são linfomas sintomáticos, você tem que pensar no diagnóstico do linfoma. Então a gente pode ter a febre, a dinamia, essa febre tipo P-Webster que alterna dias com temperatura elevada e com temperatura normal, dias afebris e vai fazendo essa variação, prurido muitas vezes generalizado após o banho, ou depois que ele ingere álcool, ele tem dor nos linfonodos infiltrados pelo linfoma, na doença de Hodgkin, a sudorese profunda. Então tudo isso faz e ele tem que fazer o clínico lembrar dessas doenças linfoproliferativas. A apresentação hematológica é variada, você pode ter anemia por infiltração medular, você pode ter hemólise, você pode ter trombose por ativação do sistema de coagulação ou por compressão tumoral de vasos e órgãos por causa daquela esplenomegalia ou mesmo do linfonodo que aumentou de tamanho. O PET scan ele é extremamente rico, então ele mostra para a gente várias captações desses linfonodos em várias regiões. Então a gente pode fazer o estadiamento desse paciente através de exames de imagem e também pelo quadro clínico e pela fenotipagem também. Uma outra doença que também faz parte do acervo que a gente vai discutir nas outras aulas são as gamopatias e dentro delas o mieloma. O mieloma ele tem uma característica que tem que fazer sempre a gente lembrar dele. Então, geralmente são pacientes mais idosos, geralmente na 7ª década de vida,
faz uma infiltração da medula óssea por plasmócitos malignos. E como que a gente vai fazer o diagnóstico? Então, um dos marcadores é a presença de imunoglobulinas séricas ou urinárias, né? E principalmente assim, você pode ter anemia, insuficiência renal, infecção de repetição, mas é um dos diagnósticos diferenciais de fratura óssea. Então, fratura óssea espontânea, a gente tem que pensar em mieloma, hipercalcemia, insuficiência renal, hipergama-globulinemia, proteinúria, lesões osteolíticas em crânio, em coluna, tudo isso faz, em coluna, principalmente a fratura, né, o achatamento vertebral, faz o pensar nessa gamopatia que é o mieloma. Além dessas doenças até agora, as anemias, os linfomas, as doenças das gamopatias, a gente na hematologia, a gente vê muita síndrome mieloproliferativa crônica. E a característica dessa doença o que chama mais atenção no exame físico é a esplenomegalia, que pode ser maciça, então são baços volumosos e pode chegar até a cicatriz umbilical ou passar dela. Então, nessas situações, você tem que estar muito atento. Você pode estar na frente de um paciente, por exemplo, com uma leucemia mieloide crônica, que vai ter um número aumentado de leucócitos, você pode ter essa esplenomegalia, você pode ter infiltração pulmonar bilateral, tem vários sintomas que esse paciente vem apresentando. Lembrar também dessas doenças mieloproliferativas crônicas, da policitemia vera ou da trombocitopenia. Porque a trombocitemia, que elas cursam com rubor facial crônico, dor nas extremidades, especialmente nos pés, e você vai avaliar por exames de rotina. Geralmente a gente faz o diagnóstico desses pacientes ou pelo achado da esplenomegalia ou por um hemograma. Então é um indício que tem alguma coisa muito errada acontecendo. Então, eu posso ter tanto leucócitos aumentados como plaquetas aumentadas. No dia a dia do clínico, o que a gente tem que ficar muito atento, que pode aparecer em qualquer especialidade, é a pancitopenia. Pancitopenia, pelo nome, é o conjunto de todas as células diminuídas. Então, eu vou ter plaquetas menores que 150 mil, a hemoglobina da série vermelha menor que 12, então uma anemia, e o leucócito menor que 4.500. E qual que é a clínica? Eu tenho uma tendência a sangramentos de mucosa, equimoses e petequias, eu tenho o quadro da anemia, que é o cansaço, a palidez, a astenia, a taquicardia, a sonolência, eu tenho pela diminuição do número de leucócitos e infecções de repetição. E quais são as principais causas de uma pancitopenia? Então, o que a gente vai ver? Vai depender do meu aspirado de medula óssea, mas, por exemplo, eu posso ter uma doença chamada mielodisplasia, que cursa com pancitopenia, em que eu vou ter menos de 20% de blastos e é uma medula que tem célula jovem, ou eu posso estar na frente de uma pancitopenia causada por uma leucemia aguda, que vai ter muito blasto nessa medula, que seriam as causas de medula óssea cheia. Ou eu posso ter uma medula óssea vazia. Por algum motivo, esse paciente fez uma aplasia de medula e ele está fazendo uma pancitopenia, ele está fazendo uma fibrose de medula com uma pancitopenia. E o que a gente vai ver? Geralmente nessas situações, o que eu tenho que ter muito cuidado, que é risco de vida iminente nesse grupo de pacientes pancitopênicos, é a presença de febre acima de 38,5, com um número total de neutrófilos abaixo de 500 por milímetros cúbicos. Então, isso chama atenção para um quadro grave. Eu preciso entrar com vários antibióticos aqui, fazer uma cobertura ampla nesse paciente. A gente sabe que um concentrado, uma bolsa de sangue, uma unidade, ela vai fazer um aumento de mais ou menos 1 miligrama na hemoglobina.
Então, se eu vou transfundir uma bolsinha, eu vou ter um aumento de, por exemplo, a hemoglobina está em 8, ela vai para 9. Plaquetas, a cada unidade de plaquetas, ela aumenta em torno de 10 mil, isso mais para curiosidade. Mas fiquem bem atentos, quando eu tenho um hemograma com tudo baixo, anemia, leucopenia, plaquetopenia, eu tenho que pensar numa pancitopenia. Entram as leucemias, mas entram as mielodisplasias, aplasias de medula, e fique esperto, apareceu febre, neutrófilos baixo, esse paciente tem que ser internado, tem que ser medicado com antibiótico potente. As leucemias agudas, elas cursam com história curta, geralmente de 1 a 2 meses. Então, aquela história que o paciente vem com fraqueza devido à anemia, pode vir com um quadro de hemorragia purpúrica ou equimoses, com sangramento, posso ter uma febre por causa da neutropenia. E lembrando que a leucemia mieloide aguda, ela é mais comum nos idosos acima dos 70 anos, mais frequente neles, enquanto a leucemia linfóide aguda é a leucemia mais frequente na infância, entre crianças de 2 a 10 anos, e no adulto a incidência dela é menor. Aumenta após os 40 anos de idade, mas assim, o que a gente está mais acostumado a ver é a mieloide aguda nos idosos. A infiltração maciça da medula óssea pode provocar dores ósseas intensas e fazer até uma dor a nível da compressão. Quando você faz a compressão do externo, você pode ter dor por causa dessa infiltração, que é o sinal de Craver. Tem sempre aqui que ter um cuidado extra em relação à neutropenia. E, além disso, o hemograma, as doenças em geral, as doenças bacterianas, elas podem fazer alterações hematológicas que a gente precisa ficar atento. Então, o que a gente vê? Geralmente, numa infecção bacteriana, eu tenho uma leucocitose, uma neutrofilia com desvio à esquerda, quer dizer, um aumento do número dos bastonetes e em menor proporção dos metamielócitos. Nas infecções severas, quer dizer, eu tenho um quadro séptico, eu posso ter uma reação leucemoide, que ela é caracterizada por mais de 50 mil leucócitos por milímetro, que até parece uma leucemia, com desvio à esquerda, e ele chega a ter célula jovem junto para tentar defender esse organismo contra essa infecção, que são os mielócitos, os prosmielócitos. As infecções para o gram negativo, geralmente, ela tem uma leucopenia com desvio à esquerda. Então, se você vai ver no teu paciente, tem número de leucócitos abaixo de 4.000 com bastonetes aumentados, você tem que pensar num gram negativo. Leucócitos aumentados com desvio, com bastonetes aumentados, numa bactéria gram positiva. Processos sépticos podem cursar com coagulação intravascular disseminada. As doenças bacterianas crônicas também elas se associam à anemia, e se você tem um acometimento pela essa doença em medula óssea, então você vai ter leucocitose, desvio à esquerda, vai ter célula jovem na circulação e até uma plaquetopenia discreta. Então a gente precisa ficar atento que a reação leucemóide, que simula uma leucemia, ela pode ser vista principalmente em infecções graves, né, por bactérias gram positivas, tipo uma celulite importante de mêmoro inferior com infiltração de vários tecidos musculares, pode levar a fazer essa reação leucemoide. E o que a gente vê? A causa costuma ser aparente, então você vê que o paciente está com uma infecção grave, mas a neutropenia é benigna, aparente, pode ser mimetizada até para uma leucemia mieloide neutrofítica ou leucemia mieloide crônica. Então você precisa ficar atento se é só uma reação leucemoide ou se esse paciente de base já tinha uma leucemia, fez uma infecção e ficou pior desse estado. E por último, e que a gente precisa ficar atento em qualquer área, não só na área cirúrgica, nós clínicos temos que ficar muito atentos àqueles pacientes que fizeram por algum motivo esplenectomia.
A esplenectomia, ela precisa, todos os pacientes que fizeram, elas precisam fazer as vacinas para pneumonia, para meningite, porque há predisposição em quem retirou o baço de infecções por bactérias encapsuladas. E o que a gente vê? Geralmente, após a esplenectomia, eu posso ter um aumento no número de neutrófilos com um aumento discreto de linfócitos e monócitos. A plaqueta também, ela aumenta o número no pós-operatório imediato, junto à presença de macroplaquetas, que retornam valores normais no prazo de 2 meses. Nas aulas específicas, nós vamos estudar cada uma dessas doenças com mais detalhes, mas por hora é só, pessoal.